As alterações climáticas estão na ordem do dia e trazem a lume os erros cometidos pelo homem. Em Moçambique, o aumento do nível das águas do mar faz antever. As temperaturas globais devem subir ao longo dos próximos 5 anos para valores 1,2 ou 1,3 graus acima dos níveis anteriores à Revolução Industrial, segundo o relatório agora publicado pela Organização Mundial de Meteorologia. Estes valores estão perto dos limites fixados pelo Acordo de Paris em 2015. A dimensão e profundidade do buraco de ozono sobre a Antártida atingiram um dos maiores níveis dos últimos 15 anos. Há o risco de uma subida perigosa da temperatura no mundo. O alerta pertence à Organização Mundial de Meteorologia, que anunciou que as concentrações de dióxido de carbono na atmosfera, responsáveis pelas alterações climáticas, atingiram um nível recorde em 2016. O meu nome é Pedro Castro e hoje, no âmbito das disciplinas de Economia C e Geografia C, irei realizar um trabalho acerca das principais cimeiras para a consciencialização sobre as alterações climáticas. Este trabalho será dividido em 3 partes principais. Na primeira, falarei um pouco sobre as principais cimeiras para a consciencialização sobre as alterações climáticas. Posteriormente, falarei um pouco sobre os principais discursos que ocorreram nestas cimeiras e os seus respectivos oradores. E por fim, farei uma breve conclusão, onde darei a minha opinião acerca de temas debatidos ao longo do trabalho e do próprio trabalho. A primeira conferência sobre a qual eu irei falar será a Conferência de Estocolmo. Esta foi a primeira grande cimeira a respeito das alterações climáticas. Embora não se tenham decidido medidas concretas, nem de extrema importância relativamente a este tópico, esta cimeira foi muito importante, pois fez ver aos países que, para além do nível económico, eles deviam se preocupar também com o nível ambiental. Também nesta cimeira que se deu origem ao Dia Mundial do Ambiente. A Cimeira do Rio foi, de todas as que eu vou falar, uma das mais polémicas. Nesta conferência foram debatidos temas de extrema importância, como por exemplo o desenvolvimento sustentável ou até mesmo as pescas em alto mar. Para além disso, foi elaborada a Agenda 21. A Agenda 21 é um documento cujo objetivo é fazer com que os governadores empenhem nos seus países um regime mais sustentável e amigo do ambiente. Porém, esta cimeira não teve apenas aspectos positivos. As divergências entre os países ricos e pobres atrasaram as negociações. Um desses exemplos é o facto do Reino Unido ter recusado o acordo que defendia que as suas indústrias tecnológicas deveriam ser passadas para os países em desenvolvimento, de modo a que estes pudessem ter recursos para diminuir a emissão de gases de efeito de estufa. Para além disso, indígenas de toda a parte juntaram-se em frente ao edifício onde decorria a cimeira, como forma de protesto contra a desflorestação que milhares de indígenas sem habitação. Quem também se encontrava revoltado eram os países árabes, que tentaram a todo o custo evitar as restrições à extração de petróleo, visto que esta era uma das suas principais fontes de rendimento. Por fim, temos ainda a atitude de George Bush, que, para além de recusar assinar a Agenda 21, afirmou que a mesma seria um grande insucesso. Esta atitude tirou esperança a grande parte dos representantes que lá se encontravam, visto que era dos Estados Unidos que se tratava, uma das maiores potências mundiais. Os Estados Unidos é o país que tem assumido as posições mais duras na conferência. A controvérsia surgiu por causa da Convenção sobre Biodiversidade. Os Estados Unidos, uma vez mais, boicotaram o tratado, alegando que não respeita a propriedade intelectual das patentes genéticas. Claramente, os Estados Unidos mostram que não pretendem transferir a tecnologia que dominam nesta área. William Reilly, chefe da delegação americana aqui no Rio, propôs ao presidente Bush que reconsiderasse a sua posição. A divulgação pública do documento que enviou ao presidente americano agitou o dia de ontem no Rio Centro. Os argumentos de Reilly não terão convencido George Bush, que continua a querer defender o meio ambiente e os empregos da família americana. Outras nações industrializadas, como o Japão e a Inglaterra, também anunciaram que não vão assinar a convenção. Este acordo prevê que os países pobres se comprometam a preservar os seus recursos biológicos, ou seja, a fauna e a flora, recebendo em troca os recursos tecnológicos e financeiros dos países ricos. Os países industrializados contestam também o facto de o documento permitir que os países em desenvolvimento possam interferir nos procedimentos do Banco Mundial. Entendem que é necessário proteger o direito de propriedade intelectual, já que as grandes invenções tecnológicas pertencem a empresas de países desenvolvidos. Agora vou falar sobre o Protocolo de Kyoto. Mas antes de mais,
O que é o Protocolo de Kyoto? O Protocolo de Kyoto é resultado de vários debates entre ambientalistas e chefes de Estado. Nele, as nações que o assinam comprometem-se a reduzir cerca de 5,2% das emissões de gases de efeito de estufa, relativamente aos níveis de 1990. Contudo, nem todos os países assinaram. Um deles foi os Estados Unidos, pois, mais uma vez, George Bush acreditava que traria consequências devastadoras para a economia do seu país. Estes países que não assinaram fizeram com que o protocolo só entrasse em vigor em 2005, com a adesão da Rússia. A criação deste protocolo deve-se principalmente ao facto de, com o processo de industrialização, os índices de poluição dispararam. Com toda esta poluição, o ser humano criou danos que podem vir a ser irreversíveis, como por exemplo o efeito estufa. Para além da implementação da medida principal, o protocolo dá sugestões para ajudar os países no combate à poluição. Por exemplo, o uso de fontes renováveis de energia, a proteção do meio ambiente, a valorização de uma agricultura sustentável e a redução de poluição causada por meios de transporte. Após o fim do protocolo, geraram-se mais debates sobre novas medidas que pudessem proteger o meio ambiente. Embora os seus objetivos não tenham sido alcançados quantitativamente, este protocolo teve um grande papel na consciencialização da população em relação a estas causas. Atualmente, encontra-se substituído pelo Tratado de Paris. Agora vou falar sobre a Cimeira de Madrid. Ainda antes desta mesma ter começado, por vários países já ocorriam grandes protestos relativos a causas ambientais. O alargamento de 2 dias do prazo da Cimeira, devido ao facto do Brasil não concordar com 2 dos pontos apresentados no tratado, a conferência chegou finalmente ao fim, sendo uma das suas principais medidas o comprometimento dos países a não deixarem que a temperatura média terrestre subisse 1,5 graus Celsius até o final deste século. Embora, para além desta medida, tenha sido também elaborado o Tratado de Chile-Madrid, Hora de Agir, esta cimeira foi considerada por várias entidades como pouco ambiciosa. A COP25 foi, para além dos assuntos lá tratados, também conhecida pela forte onda de protestos que causou. Cerca de 500.000 pessoas encheram as ruas da cidade de Madrid, em protesto para causas ambientais. Agora vou falar sobre 3 dos principais oradores destas cimeiras. O primeiro será George Bush. Foi o presidente dos Estados Unidos de 2001 a 2009 e era contra grande parte dos acordos tratados nas cimeiras. Mostrava-se um pouco indiferente às questões ambientais, por achar que as mesmas não estavam relacionadas com a economia do país. Por outro lado, só as prejudicavam. The approach taken under the Kyoto Protocol would have required the United States to make deep and immediate cuts in our economy to meet an arbitrary target. It would have cost our economy up to $400 billion, and we would have lost 4.9 million jobs. As President of the United States, charged with safeguarding the welfare of the American people and American workers, I will not commit our nation to an unsound international treaty that will throw millions of our citizens out of work. Greta Thunberg é uma jovem ativista de 18 anos. De nacionalidade sueca, esta jovem já organizou greves escolares e manifestações tudo em prol do ambiente. Uma das suas principais manifestações foi em Madrid, na qual ela foi uma das principais caras. Side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you?
You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. Por fim, irei falar do secretário-geral da ONU, o português António Guterres. António Guterres demonstra-se extremamente preocupado com as questões ambientais, ao contrário de George Bush. Tem noção das suas consequências, não só a nível económico, como a nível ambiental. Tem plena noção também de que o facto de estar a poluir prejudica, em grande parte, a geração futura e não a dele. E mesmo assim, não é egoísta ao ponto de não se preocupar com isso. We face at least 3 degrees Celsius of global heating by the end of the century. I will not be there, but my granddaughters will. And your grandchildren too. I refuse to be an accomplice in the destruction of their own and only home. I will not be a silent witness to the crime of dooming our present and destroying their right to a sustainable future. It is my obligation, our obligation, to do everything to stop the climate crisis before it stops. Para concluir, eu acho que essas cimeiras são essenciais porque, embora a maior parte das vezes os acordos não sejam completos, nem alcançados os objetivos, o facto destas chamar a atenção para causas ambientais que, neste momento, são de extrema importância, acho que fazem com que ela valha a pena. Para além disso, através do trabalho, consegui perceber um bocado a perspectiva dos Estados Unidos nesta época. Talvez por falta de informação ou por falta de noção, mas o que é certo é que George Bush mostrava-se extremamente indiferente às questões ambientais, fazendo com que os Estados Unidos se afastassem do panorama ambiental mundial. Resta agora uma esperança em Joe Biden, para conseguir fazer com que os Estados Unidos voltem a este panorama. Sobre o trabalho, acho que foi um trabalho bastante difícil, pois foi numa área que eu nunca tinha trabalhado, que é a área de vídeo. Contudo, acho que foi interessante, porque expandiu os meus horizontes.